queria contar para você a história do navio Imperatriz da Irlanda. A história diz que no ano de 1914, no dia 29 de março de 1914, o navio Imperatriz da Irlanda, que saiu do Canadá para a Inglaterra com 1.477 pessoas. O navio era um pouco menor que o Titanic. Mas acredito que muitas pessoas que estavam naquele navio, eles de repente estavam nervosos, até porque foram 2 anos após que o Titanic afundou. As pessoas que estavam a bordo ali, mais de 1.000 morreram. É interessante na história que diz que o Imperatriz da Irlanda demorou apenas 14 minutos para poder afundar. Em 14 minutos ele afundou, enquanto que o Titanic demorou 2 horas e 30 para ele poder afundar. E é interessante também acertar que todos ali, no mesmo lugar, jamais esperavam que isso poderia acontecer. O navio colide com um navio um pouco menor. E é interessante ressaltar também que de todos os botes que estavam a bordo, todos eles, nenhum deles foram utilizados em virtude do tempo. Muitos caíram na água sem colete. E em 14 minutos, mais de 1.000 pessoas haviam morrido. A história que é interessante é que depois de 1 hora, quando as pessoas do resgate chegam, algo muito interessante começa a viralizar entre os sobreviventes e as pessoas que estavam resgatando. E começou um murmurinho, cada um contando a maneira como eles tinham sobrevivido. Iam falando, olha, achei interessante porque eu estava afundando e uma jovem jogou um colete para mim. E de repente começou aquele murmúrio, cada um falando que as pessoas estavam jogando os coletes para outros sobreviverem. E aí depois a gente foi ver a história, vai ver os relatos, que naquele navio existiam 120 jovens que estavam indo para uma conferência evangelística na Inglaterra. Talvez por um acaso, mas a história vai dizer que próximo aonde esses jovens estavam, ficavam os coletes. E todos os jovens conseguiram pegar os coletes. Mas o que era questionável era por que eles estavam jogando os seus coletes. Sabe, quando você começa a ler a história, você começa a ver, eu começo os relatos dizer que aqueles jovens falaram, olha, você não pode morrer hoje não. Você não pode morrer hoje não. Toma o seu colete, sobreviva. E a história vai dizer, alguns livros vão relatar que um homem de 38 anos, ele relata a história. Diz ele que ele estava para afundar, quando de repente uma jovem olha para ele e vem na direção dele. Ele mensura que essa jovem tinha aproximadamente 18 anos. Ela pega um colete. Pode ser isso aqui. E a história diz que ele pega o colete e joga o colete para ele. E ele vai retratar no livro que ele olhou o colete, ele pensando, eu tenho que sobreviver. Ele agarra o colete para ele. De repente ele olha para a jovem, olha, você tem 18 anos, você é muito nova ainda. Ele pega o colete e joga para ela de novo. E a história diz que ela olha para aquele homem e diz, você não pode morrer hoje. Eu hoje vou morrer melhor que você. E quando você vai ver a essência da história, aqueles 120 jovens tinham entendido a essência de reino, que eles estavam seguros. Amado, tem muita gente que precisa receber o colete da salvação. Você tem que passar o colete para a galera. Tem muita gente que está morrendo sem colete porque você agarrou a mensagem do evangelho e não passa para ninguém. Não passa para o seu colega de turma, não passa para o seu marido, para tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Você pegou a segurança do céu e guardou contigo. A história diz que durante 14 minutos o sino de alarme do navio, ele bateu. E a história vai dizer que foram os 14 minutos mais aterrorizantes para aqueles que estavam sem colete. Mas aqueles jovens, os 120,
tinham entendido a mensagem de reino e de salvação. E retiraram todos eles os seus coletes e passaram para outras pessoas. O Pai chama você hoje para dizer: ei, passa um colete adiante. Não guarda com você não. E o convite que eu faço a você nessa noite: quantos aqui querem passar um colete adiante? Em nome de Jesus, fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.